Salve, salve galera do PanteraCast, Gabriel aqui na área para trazer mais um vídeo e uma análise do pós-jogo para vocês. O duelo foi válido dessa vez pelo Campeonato Brasileiro da Série B, jogo entre Botafogo e Amazonas. E para começar, como sempre, vamos trazer a escalação que o Botafogo levou a campo no duelo, em que foi derrotado pelos amazonenses por 1-0 no estádio do Santa Cruz. O Botafogo trouxe a campo o João Carlos no gol, com a número 1, pela direita o Alisson, os dois zagueiros dessa vez foram Matheus Costa e Bernardo Chapo, pelo lado esquerdo veio Patrick Bray, voltando ao time titular. No meio campo, Paulo Gomes preferiu colocar Carlos Manuel, junto com o João Costa e Gustavo Bochecha. Mais à frente ele trouxe Douglas Baggio, Alexandro e Emerson Negueba, tá? Para começar, como sempre, nós vamos falar desse jogo, do que foi a partida, vamos analisar como foi o jogo do Botafogo, o que quis fazer Paulo Gomes, o que não deu certo. O Botafogo perde em casa mais uma vez. Começando, eu queria só deixar a pontuação de que o Botafogo perde novamente para um adversário na parte de baixo da tabela. Depois de fazer bons jogos contra times na parte de cima, o Botafogo foi derrotado pelo Ituano e agora foi derrotado pelo Amazonas. Isso liga um sinal de alerta no Botafogo, num sentido de que talvez contra times mais inferiores o Botafogo sinta mais dificuldade, porque tem que criar mais. E começando já a falar sobre o jogo em si, o Botafogo está tendo sim uma dificuldade que não tinha antes, que era uma dificuldade de criar grandes chances de gol. E dessa vez teve muita dificuldade. Os primeiros 20 minutos do Botafogo contra o Amazonas talvez foram os primeiros 20 minutos mais horrendos que eu vi do Botafogo na competição. Mesmo em alguns outros jogos, o Botafogo tomando gols nos 20 minutos também, mas por falhas individuais, os goleiros do Botafogo falharam algumas vezes nesses primeiros minutos. O time às vezes entrava sonolento nos primeiros minutos, como a gente já viu. Porém, no jogo contra o Amazonas, os 20 minutos primeiros do Botafogo foram uma coisa assim inexplicável, eu diria. O time do Amazonas fez um gol, que foi anulado aos 7 minutos. Ele chegou com um perigo de novo aos 10 minutos do primeiro tempo e fez o gol aos 20 minutos do primeiro tempo. E o porquê foi tão preocupante? Porque o time do Amazonas, ele recua a partir do momento que ele faz o gol. Nada garante que o time do Amazonas ia dar essa recuada caso ele não fizesse o gol aos 20 minutos. E essa fase do Amazonas, em que estava jogando muito melhor do que o Botafogo, em que estava dominando o jogo, o Botafogo não chegou até os 20 minutos, não ficou com a bola praticamente, foi um amasso do time do Amazonas. Nada garante que isso não ia continuar. O que aconteceu? O Amazonas faz o gol, depois absolutamente senta no resultado e faz ser o jogo inteiro. Os jogadores do Amazonas caem, ele está tranquilo com isso e o Botafogo não consegue criar. O Botafogo foi um time no jogo contra o Amazonas, um time completamente nulo na criação. Foi assim, feio de ver o Botafogo jogando. E mesmo em derrotas ou empates no ano de 2024, o Botafogo tinha uma proposta de jogo, tinha uma criação de jogadas mais interessante do que foi. O Botafogo foi um time que dependeu basicamente de cruzamentos durante o jogo, e cruzamentos para um time que não tinha um centroavante de área. Um time que tinha o Alexandro como referência, com a camisa 9, e o Alexandro é um centroavante móvel, que sai da área, faz conexões, faz tabelas. Não é um cara que vai ficar cabeceando bola. Porque os outros dois jogadores de frente, Baggio e Negueba, também não têm estatura para isso. O Bochecha não chega na área, o Carlos Manuel foi completamente nulo no jogo. Então assim, o Botafogo não teve criação ofensiva nenhuma, tá? Num lampejo no primeiro tempo, num lampejo de criação, que foi numa arrancada do Patrick Bray, ele faz uma jogada, quase uma jogada individual, faz um passe ali, se eu não me engano, pro Alexandro, e aí ele recebe a bola, na hora que ele vai chutar ele sofre o pênalti. Foi assim, uma jogada que, se tivesse se repetido, a gente poderia falar que teve alguma coisa a ver com uma proposta de jogo do Paulo Gomes para essa partida, mas não. Foi só aquela jogada, uma jogada individual, praticamente um lampejo do Bray, que a gente sabe que o Bray às vezes tem esses lampejos, né? E com o Botafogo consegue um pênalti. Na cobrança, o Alexandro muito displicente,
bateu do jeito que qualquer goleiro gosta, né? Meia altura, sem tanta força, nem tanto pro canto, sabe? Um pênalti bizonhamente mal batido do Alexandro, muito displicente, acabou facilitando a defesa do goleiro do Amazonas. E aí, cara, depois do pênalti, o Botafogo aí que não conseguiu chegar mais mesmo, igual eu falei, viveu de cruzamentos, a tônica do segundo tempo, depois que o Botafogo volta, também foi essa. O Paulo Gomes fez algumas mexidas no segundo tempo, e aí, cara, eu costumo passar um pouquinho de pano pessoalmente pro Paulo Gomes, pelo elenco que tem, pelas peças que estão fora, né? Tem muito jogador machucado pro Paulo, mas eu acho que nesse jogo especificamente ele mexeu mal demais. Assim, primeiro que entrou errado, né? Ele já entra com o Carlos Manuel em campo, que eu já acho que tá errado. O Carlos Manuel a gente sabe que é um jogador que ele faz um jogo bom e depois faz dezenas de jogos ruins. Num jogo desse, em que o Amazonas não... Depois que faz o gol aos 20 minutos, senta no resultado, o Paulo Gomes já deveria ter feito a leitura que não precisava do Carlos Manuel em campo. E ele não mexe no intervalo, ele espera um tempo ainda para tirar o Carlos Manuel de campo. E o Carlos Manuel já tinha cartão amarelo desde o primeiro tempo. Então, assim, cara, tira o Carlos Manuel no intervalo, não deu certo. O Carlos Manuel não tá sendo útil na construção ofensiva, nem na defensiva, porque o time do Amazonas não ataca mais depois dos 20 minutos. O Carlos Manuel ficou sem ter motivos para estar em campo. Tá? Ele tenta entrar com o Carlos Manuel no começo, é uma tentativa, mas a partir dos 20 minutos ele já tem que fazer a leitura que ele não está sendo mais útil. Tá? Então ele demora para tirar o Carlos Manuel no segundo tempo. Ele coloca o Alexandre Jesus para ele fazer uma dupla de ataque ali com o Alexandre, tá? Os dois jogando na frente, mas isso não funciona, tá? Eu acredito que isso não tenha sido treinado, e aí durante o jogo isso não ficou legal. O Botafogo não tinha construção pelo meio de campo para fazer essa bola chegar no Alexandre ou fazer essa bola chegar no Alexandre Jesus, que estreou com a camisa do Botafogo. O Botafogo tinha o Baggio completamente sobrecarregado com todas as ações ofensivas em que ele teria que fazer jogadas individuais, e aí acabou que o Baggio conseguia fazer alguma coisa ou outra, mas cruzava a bola na área, a zaga dos caras tiravam. Era escanteio, o Botafogo teve vários escanteios, a zaga tirava. Cruzamento na área, a zaga tirava. Então assim, o Botafogo viveu de bola aérea, uma coisa que não faz muito sentido. O Alexandre é um pouco mais alto? Mas também é muito pouco para você viver de uma jogada dessa. O Negueba não foi tão aceso quanto costuma ser, faltou um pouquinho dele, mas dá para dar um desconto. Ele jogou na terça, quase 90 minutos, e aí vem jogar logo na sexta-feira o jogo todo também. O Alexandro sai machucado. A partir do momento que o Alexandro sai machucado, ele coloca o William para jogar na ponta e aí ele bota o Negueba de atacante, coisa que o Negueba não sabe jogar de centroavante. Eu acho que o Paulo Gomes, já que ele vai ter que tirar o Alexandro que machucou, ele teria que fazer aquela parada. Bota mais um meia. Tinha o Eric no banco, por exemplo, acabou de fazer gol no Come Fogo. Bota o Eric para jogar no meio, para tentar ajudar na construção ofensiva, né? Para tentar ajudar o time ali no meio. Por quê? Precisou. O time sentiu falta. Tira o Negueba também. Tirava o Alexandre, tira o Negueba, deixa só o Jesus de centroavante. Tenta ganhar um pouco mais no meio. Bota o William numa ponta, o Baggio na outra. Beleza. Tenta alguma coisa diferente, né? Tenta ganhar o meio campo. Agora, ele deixou Negueba, Alexandre Jesus, Baggio e o William. 4 jogadores de frente que não conseguiam se conectar durante o jogo. E aí ele deixou também, ele colocou o Felipe Souto durante o jogo e colocou o Jean Vitor no lugar do Bray. Aí ele ficou em determinado momento de jogo com 3 zagueiros, sendo que o Jean Vitor era um desses zagueiros, né? O Paulo Gomes colocou o time pra frente? Colocou. Ele botou gente pra jogar na frente? Botou. Botou o Jean Vitor de terceiro zagueiro? Sim. Uma coisa ofensiva? Beleza. O Alisson também, na outro lado da zaga, ficou só com o Matheus Costa, de zagueiro de ofício, mas isso desordenadamente. Desordenado o time. Não fez isso pensando em alguma ideia de jogo, alguma coisa específica, não. Então assim, ficou com um cara super ofensivo que é o Jean, jogando de zagueiro, aí ficou sem meio de campo para criar, cruzando bola na área sem centroavante de ofício. Então assim, foram escolhas muito, muito erradas do Paulo Gomes nesse jogo contra o Amazonas. Foi um dos piores jogos que eu vi do Botafogo no ano, principalmente pela falta de criação, coisa que a gente não vê o Paulo deixar o time dele sem criatividade. Dessa vez ficou. Falando individualmente sobre cada jogador, João Carlos
não teve culpa no gol, beleza? Fez uma partida que a bola não chegou nele, nem precisou trabalhar no restante do jogo. O Alisson fez mais um bom jogo defensivamente. O Alisson vem crescendo sempre ao longo do ano. Ele enfrentou um menino lá do Amazonas praticamente num contra um várias vezes, né? O Enio, que é um menino do Amazonas que falam-se muito dele, que é muito habilidoso, muito rápido. O Alisson ganhou praticamente todas as divididas dele. E no ataque o Alisson não contribuiu muito. A gente sabe que ele não tem essa característica de construção ofensiva e ele foi bem na defesa. Vai falar o que do Alisson? Ele ganhou praticamente todas as divididas, não foi mal não, foi bem. Num jogo em que o Botafogo foi muito mal, o Alisson, pelo papel defensivo dele, ele foi bem. Na construção ofensiva eu nem espero muita coisa dele e ele também não entregou. Tá ok o Alisson. Na defesa, o Matheus Costa e o Bernardo Chapo, os dois, eu tô achando que caíram um pouco de produção, né? Tô achando pesado, tô achando lento. Eu não sei se é porque o Botafogo tá meio que sem zagueiros, sem jogadores para colocar no banco. Os dois não estão nas suas melhores condições, mas assim, tô achando pesado, tô achando lento. Tô achando que aquela precisão nos passes que eles tinham, tô achando que diminuiu muito. Enfim, eu acho que estão caindo um pouco de produção os dois zagueiros, a mesma análise para os dois, para o Costa e para o Chapo, mas também não foram muito exigidos depois, né? O Amazonas nem ataca mais, enfim, então não foram muito exigidos. Patrick Bray. O Bray, cara, ele foi assim... Hoje eu achei que esse negócio do Bray ser estabanado, dele ser muito voluntarioso, dele querer participar em todas as ações do jogo, eu acho que contra o Amazonas não deu muito certo. Ele estava segurando demais a bola, demorava demais para passar, ficava chamando a falta toda hora, coisa que não aconteceu. Então, assim, achei que o Bray contra o Amazonas foi um pouco abaixo do que ele pode produzir. Eu acho que ele é um jogador que quando ele entra no segundo tempo, nos 25, 30 minutos, ele tem rendido muito mais do que quando começa os jogos. Talvez eu acho que o Jean deveria voltar ao titular no próximo jogo. Teve a jogada ali do pênalti, igual ele sempre tem. Ele tem uns lampejos, o Bray. Ele tem alguma coisa, dá uns 5 minutos nele, ele vira um gênio da bola, consegue fazer uma jogada espetacular, mas o restante do jogo ele foi mal dessa vez. Achei que não conseguiu fazer o que ele faz quando ele entra no decorrer do jogo no segundo tempo. No meio-campo, o João Costa foi bem. O João, ele distribui o jogo, ele tem muita visão de jogo, ele consegue ter um olhar diferente para fazer uns lançamentos, né? Conseguiu ajudar na defesa. O João Costa sempre muito seguro, sempre muito na média, sempre muito ok. Também hoje apareceu na frente, tentou finalizar algumas vezes, precisa ter um pouquinho mais de confiança. O João precisa ter um pouquinho mais de explosão para quando ele pegar essa bola ali para frente do meio-campo, ele acreditar um pouco mais nele e bater pro gol mesmo, e ter mais velocidade, mais agilidade na hora de definir as jogadas quando ele pega a bola ali na frente da área adversária. Eu sei que ele tem capacidade para isso. Pô, com mais tesão para fazer o gol, eu acho que o João Costa vai continuar melhorando ainda mais. Mas foi um bom jogo do João, não comprometeu. Também o time, ele como primeiro volante, o Amazonas não atacou, então não comprometeu o João Costa. No meio-campo, o Gustavo Bochecha e o Carlos Manuel, é o seguinte: o Carlos Manuel, cara, foi completamente nulo em campo. O Carlos Manuel não tinha necessidade dele estar em campo, desde o primeiro minuto de jogo. Ele não ajudou na construção ofensiva, absolutamente nada, não fez absolutamente nada do meio campo para frente, e na construção defensiva ele também não ajudou em nada, porque não precisou. Então assim, o Carlos Manuel foi completamente nulo em campo, não precisava dele estar em campo ontem. Se tivesse entrado com o Felipe Souto, igual... para dar uma, assim, talvez uma cadenciada melhor, um cara que ia chamar responsabilidade quando o time tá perdendo, ia dar um pouco mais de experiência pro elenco, talvez teria sido muito mais útil do que o Carlos Manuel na partida contra o Amazonas. O Bochecha, cara, o Bochecha é o Bochecha de sempre, às vezes meio sonolento, mas você vê que ele tem a qualidade no passe, o refino técnico. Ele teve uma chance de fazer gol, o goleiro do Amazonas fez uma boa defesa, que foi a única chance do Botafogo praticamente no segundo tempo. No rebote ele tenta fazer uma cavada por cima para conectar com o atacante, não acha. Então assim, ele distribui as jogadas, ele tem um passe, mas o meio-campo do Botafogo, ele tem que jogar mais pro Bochecha, para que ele fique mais adiantado para achar as melhores conexões. Não funcionou contra o Amazonas, mas é um cara que tem um refino, é um cara que tem a qualidade, uma hora funciona, e aí ele acha um companheiro, ou acha um bom chute, igual foi no segundo tempo, mas acabou não fazendo gol. Lá no ataque, o Baggio foi o jogador mais aceso do Botafogo, foi o nosso melhor jogador contra o Amazonas.
é o que tentou jogadas mais individuais, mas ficou muito isolado dessa vez. O Baggio não conseguiu fazer tabelas, não conseguiu fazer conexões para conseguir fazer o gol. O Alexandro não chegou junto com o Baggio para poder o Botafogo criar uma chance de gol. O Baggio tirava sempre um, dois jogadores na jogada individual e cruzava. Foi isso que o Baggio fez. Dito isso, ele conseguiu fazer, ele conseguiu driblar os jogadores adversários para poder criar situações de gol. Só que foram situações de cruzamento que ele fez. E aí o Botafogo não conseguiu aproveitar situações de cruzamento para fazer gol. O Negueba do outro lado, muito cansado, eu imagino, não conseguiu ser aceso igual sempre tava um pouquinho pesado, foi para cima dos adversários, criou uma jogada ou outra. É um cara que a gente sempre fala que veste a camisa, que tem raça. A recomposição do Negueba é absurda, ele sempre volta para marcar, mas não conseguiu ser incisivo ofensivamente, igual foi em alguns outros jogos, dessa vez o Negueba. E o Alexandro, cara, o Alexandro tá acomodado. Por quê? Porque o Alexandro não tem reserva. O Alexandro não tem sombra, o Botafogo não tem centroavante para disputar a posição com o Alexandro. O Leandro Pereira é uma farsa, é nulo, não consegue jogar, toda hora tá lesionado, ou uma hora quando entra não faz nada. Então assim, não foi nem relacionado pro jogo, o Alexandro tá acomodado. O Alexandre não tá jogando nada, conseguiu fazer um belo gol contra o Ituano, que é aqueles momentos que ele tem, só que o Alexandre acha que ele é craque de bola, o Alexandre acha que ele devia estar disputando o FIFA The Best, porque ele pega a bola, é sempre um passezinho diferente, é sempre um calcanhar, é sempre um driblezinho técnico, é sempre um caminharzinho daquele boleirão e tal. Então assim, e aí ele fica sem sombra, continua sendo o artilheiro do time no ano, ó, sem fazer gol. Ficou sem fazer gol um tempão antes do jogo contra o Ituano. Agora tá uma moleza o Alexandre, tá um sono, displicente para bater o pênalti, acabou prejudicando o time. Enfim, isso aí. O Botafogo vai voltar a campo na quarta-feira agora contra o CRB. Duelo que vai ser daquele jogo que foi remarcado, fora de casa. Então vai ter que buscar esses pontos fora de casa. Perdeu ponto contra o Ituano, que é um time que era um vice-lanterna. Perdeu ponto em casa contra o Amazonas, que estava atrás da gente na tabela. E agora vai ter que buscar ponto contra o CRB fora de casa. Beleza? Ficamos por aqui. A gente volta para mais análise depois do próximo jogo. Tem transmissão, então depois do próximo jogo a gente volta para mais análise aqui com o Gabriel. Valeu, galera, PanteraCast. Obrigado a todo mundo. Deixa o like, não esquece no vídeo. Quem quiser deixar um comentário, ajuda também. Valeu, um abraço.